O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026, a Igreja nos convida a meditar sobre um dos encontros mais surpreendentes, mais inesperados e mais transformadores de todo o Evangelho. Um encontro que vai falar diretamente com a sua vida. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você chegou até aqui carregando algo no coração. Pode ser que você não consiga nem nomear direito o que sente, mas está aí, pesando, incomodando, tirando o seu sono, roubando a sua paz. Eu sei das noites em que você acordou no meio da madrugada e ficou olhando para o teto, tentando entender por que as coisas são tão difíceis assim, por que o caminho parece tão longo, por que a resposta não vem. Eu sei dos dias em que você levantou da cama, não porque estava bem, mas porque não tinha outra escolha, porque a vida cobra presença, mesmo quando a gente não tem forças para estar presente, mesmo quando a gente só queria poder ficar quieto num canto. Eu sei das vezes em que você pediu, implorou, clamou por uma resposta e teve a sensação de que suas palavras batiam no teto e voltavam vazias, como se Deus estivesse muito ocupado para ouvir você. Eu sei do medo que você carrega de tentar mais uma vez e se decepcionar de novo, porque as feridas das tentativas anteriores ainda não cicatrizaram, porque a dor ainda está fresca, porque você ainda lembra como foi difícil se levantar da última vez. Eu sei do cansaço da alma, aquele cansaço que não passa com uma noite de sono, que não melhora com um fim de semana de descanso, que não some com férias, porque não é o corpo que está exausto, é a esperança que parece ter perdido o fôlego, é o coração que parece ter esquecido como é sentir leveza. Eu sei que às vezes você sorri por fora enquanto tudo por dentro está desmoronando, porque aprendeu que mostrar fragilidade pode parecer fraqueza, porque você não quer preocupar ninguém, porque você acha que precisa ser forte para todo mundo. E eu sei também daquela solidão que a gente sente mesmo quando está rodeado de gente, aquela sensação de que ninguém entende de verdade o que você está passando, de que ninguém conhece as batalhas que você trava em silêncio. Se esse é o seu sentimento, se você se reconheceu em alguma dessas palavras, este Evangelho não veio por acaso. Ele foi escolhido para você, ele veio te encontrar exatamente onde você está, naquele tempo. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher, que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Repare bem no que acontece aqui. Essa mulher não pertencia ao povo de Israel. Ela era considerada impura, excluída. Uma pessoa que pela tradição não tinha direito de se aproximar de um mestre judeu. Era duplamente marginalizada, por ser mulher e por ser estrangeira. E mesmo assim ela foi. Mesmo sabendo que poderia ser rejeitada, mesmo conhecendo as barreiras que existiam entre ela e Jesus, mesmo tendo tudo contra ela, ela foi porque dentro dela havia algo maior que o medo da rejeição. Havia a dor de ver sua filha sofrer e a esperança de que aquele homem pudesse fazer alguma coisa. Quando você lê esse texto e pensa que é apenas uma história de 2000 anos atrás, eu te convido a olhar de novo, porque essa mulher pode ser você. Você que tantas vezes sentiu que não tinha o direito de se aproximar de Deus, você que carrega dentro de si a sensação de que não é digno, de que não é bom o suficiente,
de que suas falhas são grandes demais, de que errou demais, de que já desperdiçou oportunidades demais. Quando tudo em você diz você não pode ir, quando a sua própria voz interior diz você não merece, o Evangelho de hoje diz vá mesmo assim, aproxime-se mesmo assim, busque mesmo assim. Mas Jesus disse-lhe: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Quantas vezes você ouviu respostas que pareciam portas fechadas? Quantas vezes você pediu e a resposta parecia um não? Quantas vezes você clamou e o silêncio foi tudo o que encontrou? Quantas vezes você orou e teve a sensação de que nada mudou? Quantas pessoas já te disseram que você não podia, que não era para você, que você não tinha direito? Eu preciso te dizer uma coisa sobre esse Deus que a gente encontra nas páginas do Evangelho. Ele não é um Deus que faz contabilidade das nossas falhas. Ele não é um Deus que fica esperando a gente merecer sua atenção. Ele não é um Deus que exige perfeição para estender a mão. Ele não é um Deus distante, frio, indiferente, mas às vezes Ele permite que a gente passe por momentos de aparente silêncio, não porque Ele não se importa, não porque Ele nos abandonou, mas porque Ele quer que a gente descubra algo sobre nós mesmos, que a gente descubra que a nossa fé é maior do que imaginávamos, que a gente descubra que dentro de nós existe uma força que só aparece quando somos pressionados. Que a gente descubra que somos capazes de perseverar quando pensávamos que íamos desistir. Ficar quando tudo parece dizer para ir embora. Ficar quando a resposta demora. Ficar quando a porta parece fechada. Ficar quando o silêncio é ensurdecedor. Ficar quando o medo sussurra que não vai dar certo. Ficar quando a lógica diz para desistir. Ficar quando o mundo diz que você está perdendo tempo. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o convite que Deus faz a você hoje. Não porque você precisa provar algo para Ele, mas porque no ato de ficar você vai descobrir quem você realmente é e de que você é capaz. Eu quero te fazer um convite neste momento. Se essa reflexão está tocando o seu coração, se você sente que essas palavras foram escritas para você, ative o sino deste canal para você não perder nenhuma reflexão. Acompanhe diariamente o Evangelho conosco. A cada dia, uma nova reflexão, uma nova oportunidade de se encontrar com a Palavra de Deus, uma nova chance de alimentar a sua alma. E eu te peço mais uma coisa: escreva nos comentários o seu nome ou uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, libertação, cura, força, esperança. Porque ninguém deveria atravessar seus dias difíceis sozinho. E quando você escreve o seu nome ali embaixo, você está dizendo: eu estou aqui, eu preciso de oração, eu não quero caminhar sozinho, eu quero fazer parte dessa família. E a gente vai rezar por você. Cada nome que aparece ali é lido, é lembrado, é colocado diante de Deus. Você não está sozinho, você nunca esteve e nunca vai estar. Eu me lembro de uma mulher chamada Maria Helena dos Santos, 63 anos, aposentada, moradora de Fortaleza, no Ceará. Ela me escreveu há algum tempo contando a história dela. A filha dela, Renata, tinha se afastado completamente da família. Um desentendimento que começou pequeno, uma palavra dita no momento errado, uma mágoa que foi guardada. Tudo isso foi crescendo, crescendo, até virar anos de silêncio. 7 anos sem falar com a própria filha. Maria Helena me contou que passou noites chorando, que perguntava a Deus o que tinha feito de errado, que carregava uma culpa que não sabia de onde vinha, que tinha dias que não conseguia nem levantar da cama de tanta tristeza. E mesmo assim, todo dia, ela acendia uma vela e rezava pela filha. Todo dia, sem falta, chovendo ou fazendo sol, sentindo fé ou sentindo vazio.
Ela me disse uma frase que eu nunca esqueci, padre. Teve dias que eu não tinha nem palavras para rezar. Eu só ficava ali, na frente da vela, em silêncio. Mas eu ficava, eu não ia embora. Eu ficava ali, porque era o único lugar onde eu sabia encontrar Deus. E ela ficou meses, anos, 7 anos, até que um dia, num dia comum, sem aviso, sem nenhum sinal, o telefone tocou. Era Renata. A primeira ligação em 7 anos. Maria Helena me contou que as mãos tremeram tanto que ela quase deixou o telefone cair. Ela não perguntou porque a filha ligou, não cobrou explicações, não relembrou as dores, não jogou na cara os anos de silêncio. Ela só disse: que bom ouvir a tua voz, minha filha, que bom. E chorou. Elas choraram juntas, mãe e filha, chorando pelo telefone, lavando 7 anos de distância com lágrimas. Hoje mãe e filha voltaram a se falar. Não está tudo perfeito, tem feridas que ainda precisam de cura, tem conversas difíceis que ainda precisam acontecer, mas estão caminhando juntas, estão reconstruindo. Quando eu perguntei a Maria Helena o que ela tinha aprendido com tudo isso, ela me disse: aprendi que a gente não precisa entender Deus para confiar nele. Eu não entendi por que demorou tanto, eu não entendi por que teve que ser tão difícil, mas eu não desisti de ficar, e ficar foi suficiente. Essa mulher não falou de milagres espetaculares, ela falou de fidelidade, de presença, de escolher ficar mesmo quando tudo parecia perdido. A mulher Ciro-fenícia respondeu a Jesus: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Repare bem, ela não disse: você está errado, eu tenho direito ao pão inteiro. Ela não discutiu, não se revoltou, não foi embora ofendida. Ela não bateu o pé, não exigiu, não reclamou. Ela olhou para Jesus e basicamente disse: eu sei que não tenho direito a nada. Eu sei que pela lógica do mundo eu não mereço estar aqui, mas até as migalhas que caem da tua mesa são suficientes para mim. Até as sobras do teu poder são mais do que eu preciso. Isso é humildade de quem conhece a própria necessidade. Isso é fé de quem sabe que não precisa merecer para receber. Isso é sabedoria de quem entendeu que Deus não mede a nossa dignidade pelos nossos méritos, mas pelo seu amor, porque a verdade, meu irmão, minha irmã, é que a gente não vai conseguir merecer a graça de Deus. A gente não vai um dia acordar bom o suficiente, puro o suficiente, santo o suficiente. A gente não vai conseguir fazer o suficiente para compensar nossas falhas. E essa é a boa notícia. A fé não é sobre merecer, a fé é sobre receber, é sobre abrir as mãos e dizer: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, além do meu cansaço, além do meu medo, além das minhas feridas, mas eu estou aqui, entra. Receber é um gesto simples, é dizer: entra, mesmo que eu não esteja pronto, entra, mesmo que a casa da minha vida esteja uma bagunça, entra, mesmo que eu não saiba te receber direito, entra, mesmo que eu tenha vergonha do que você vai encontrar aqui dentro. Você não precisa arrumar sua vida antes de se aproximar de Deus. Você não precisa resolver seus problemas antes de pedir ajuda. Você não precisa ser forte antes de buscar conforto. É o contrário, é exatamente no meio do caos que Ele quer entrar. É exatamente na sua fraqueza que a força dele se manifesta. Não nasceu do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. Ele não se cansa de começar, Ele não se cansa de recomeçar. E quantas vezes você vai poder recomeçar? Todas as vezes que precisar. Quantas chances você tem? Infinitas.
porque Deus não faz contagem de tentativas, Deus não marca placar de erros, Deus oferece graça sobre graça sobre graça. Então Jesus disse: por causa dessa resposta você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Graça sobre graça. Essa expressão aparece no Evangelho de João, mas cabe perfeitamente aqui, porque o que Deus faz não é dar uma graça e cobrar por ela. O que Deus faz não é dar uma bênção e esperar pagamento. O que Deus faz é dar graça sobre graça sobre graça, é derramar bênção sobre bênção, é oferecer misericórdia sobre misericórdia, é estender a mão uma vez e outra e outra. Talvez você olhe para trás e veja só as dificuldades, talvez você olhe para o passado e só enxergue as dores, as perdas, os fracassos, mas eu te convido a olhar de novo com outros olhos, com os olhos da fé. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu, talvez você tenha sido sustentado em momentos que poderia ter desmoronado, talvez tenha sido carregado quando pensou que estava caminhando sozinho, talvez aquela pessoa que apareceu no momento certo, aquela palavra que você ouviu quando precisava, aquela porta que se abriu quando todas pareciam fechadas, talvez tudo isso não tenha sido coincidência, talvez tenha sido graça, graça que não faz barulho, graça que não aparece em manchetes, graça que não vem com fogos de artifício, graça silenciosa, discreta, humilde, que sustentou você quando você nem percebia que estava sendo sustentado. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nas próximas semanas como um grande projeto. Não faça promessas enormes que você sabe que não vai conseguir cumprir. Não se cobre perfeição. Não exija de você mesmo coisas impossíveis. Só faça uma coisa pequena, mas verdadeira. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrar e sair. E diga dentro do seu coração, com sinceridade, com simplicidade: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra nas minhas dúvidas, entra nas minhas feridas, entra nos lugares que eu escondi até de mim mesmo, entra nos cantos escuros que eu tenho vergonha de mostrar, entra e faz morada, entra e fica. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de palavras bonitas, não precisa de fórmulas decoradas, não precisa de eloquência, precisa só de um coração sincero que diz: vem. E Ele vem, Ele sempre vem, às vezes não do jeito que a gente espera, não no tempo que a gente queria, mas Ele vem. E quando você escrever o seu nome ali nos comentários, saiba que você foi visto, saiba que sua intenção foi acolhida, saiba que você não está gritando para o vazio. E você que está ouvindo em silêncio, que não vai escrever nada, que prefere ficar no anonimato, saiba que Deus também te vê. Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece cada lágrima que você derramou escondido, e Ele está com você. Agora, aqui, sempre, não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha, você sobreviveu dias que pensou que não ia conseguir, você está aqui. E se hoje você está aqui, ouvindo essa reflexão, é porque ainda há vida em você, é porque ainda há esperança, é porque você não desistiu. E isso, meu irmão, minha irmã, isso já é uma vitória que merece ser celebrada. A mulher Ciro-fenícia não tinha nada a oferecer a Jesus. Ela era estrangeira, era mulher no mundo que não valorizava mulheres, era mãe de uma filha endemoniada, numa cultura que via isso como maldição. Ela tinha tudo contra ela, mas ela tinha uma coisa: ela se recusou a ir embora. Ela se recusou a aceitar o silêncio
como resposta final. E essa recusa transformou sua filha, transformou a história, transformou a forma como a gente entende a misericórdia de Deus. Agora eu te peço, escreva nos comentários uma palavra que represente o que você precisa receber de Deus neste momento. Pode ser paz, pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser reconciliação, pode ser força, pode ser coragem, pode ser perdão, pode ser libertação, pode ser esperança. Qualquer palavra, a sua palavra. Porque quando você escreve, você não está só digitando letras numa tela. Você está colocando diante de Deus aquilo que carrega no coração. E a gente vai rezar junto. A gente que está aqui, que acompanha esse canal todo dia, a gente forma uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente, uma família que reza uma pela outra, uma família que acredita que ninguém precisa carregar seu peso sozinho, uma família que sabe que juntos somos mais fortes. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã, sexta-feira, a palavra de Deus vai nos visitar de novo. E eu vou estar aqui, esperando você, porque essa é a nossa missão, caminhar juntos, um dia de cada vez, uma palavra de cada vez, uma oração de cada vez. Você não precisa ter tudo resolvido para voltar amanhã. Você não precisa estar melhor do que está hoje. Você não precisa ter encontrado as respostas. Você só precisa vir do jeito que você está, com suas dúvidas, com seus medos, com seu cansaço, com suas perguntas sem resposta. Vem. A mulher cirofenícia não esperou estar pronta. Ela foi como estava, desesperada, cansada, sem garantias, sem certezas, só com uma esperança frágil, mas verdadeira. E Jesus olhou para ela e disse: por causa dessa resposta vai, o demônio já saiu da tua filha. Não foi por causa da perfeição dela, foi por causa da persistência, foi por causa da fé que não desistiu, foi por causa da humildade de quem aceita até as migalhas. Que você encontre hoje neste Evangelho a coragem de não desistir, a força de continuar, a esperança de acreditar que as migalhas da mesa de Deus são suficientes para transformar a sua vida inteira. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera a cada dia, a cada momento, a cada instante, de braços abertos, sem cobrança, sem julgamento, com amor, sempre com amor.